Sério. Eu sou Davi Valucas, vice-chanceler do Círculo Monárquico de Uberlândia, Minas Gerais, e sou também membro do Movimento Brasil Monarquista. E hoje eu quero trazer a vocês um argumento um pouco diferente dos tradicionais em defesa da monarquia. Eu quero demonstrar para vocês, em rápidas palavras, a superioridade do regime monárquico em relação aos outros regimes por um argumento estético, ou seja, o argumento da beleza. O crítico literário canadense Northrop Frye ele fez um ciclo de palestras certa vez, que esse ciclo de palestras depois foi transformado em livro, um livro que eu recomendo, chamado A Imaginação Educada, e ele demonstra como a imaginação literária é a base da civilidade. E no caso da civilização ocidental, a Bíblia seria a principal história presente no imaginário do povo do Ocidente e que traz o alicerce, ou seja, que é o alicerce da civilização ocidental. A Bíblia é um livro composto por diversas histórias. E as demais histórias seriam apenas fruto dessa raiz bíblica. Por exemplo, os contos de fada europeus da Idade Média, né, que foram aí catalogados pelos irmãos Grimm, e que hoje foram capitaneados pela Disney, né? Mas que remontam à Idade Média. Essas histórias elas estão aí na base da imaginação do povo do Ocidente e constituem o alicerce da civilização ocidental. E o regime monárquico, ele é de fato, ele advém desse imaginário popular. Temos aí, por exemplo, a figura dos reis em diversas funções sociais, por exemplo, o Pelé, o rei do esporte, o Roberto Carlos, o rei da música brasileira, o Elvis, o rei do rock. Temos aí a nossa mãe, que a gente sempre considera a nossa rainha, né? A nossa princesa, minha esposa é a minha princesa. As mulheres têm o príncipe encantado. Aí, hoje o movimento feminista tenta dissolver essa ideia, mas é uma ideia que está no imaginário popular, a ideia do príncipe encantado. Ou seja, o regime monarquista ele é composto por figuras do imaginário literário. E temos também aí a questão dos rituais, né? A monarquia é muito baseada em rituais, coroação, as festas que a monarquia promove, os próprios cargos que a monarquia traz são cargos aí que carregam uma simbologia muito forte, né? Temos não apenas a realeza, o rei, o imperador, os príncipes, o grão-duque, independente do título que o monarca carregue, é um título muito forte. Temos também os títulos de nobreza, né? Os títulos de nobreza são títulos ritualísticos que também remontam ao imaginário. Então, a simbologia desses ritos é que traz estabilidade, continuidade, através aí da sucessão ao trono, e unidade. A unidade que é em torno da figura do monarca. O monarca, ele unifica em torno de si a figura da nação, ou seja, ele é o elemento nacional por excelência. O que não acontece numa república, por exemplo. Porque o rei, ele nasce já sabendo que vai ser rei, porque ele é o sucessor, né? Ele é o herdeiro, chamado herdeiro presuntivo, depois herdeiro aparente e, por fim, o monarca em si. Então, ele nasce para aquilo, ele cresce aprendendo a lidar com aquilo e ele, depois de coroado, vai até o fim de seus dias fazendo aquilo. Então, isso não acontece numa república onde um presidente cai de paraquedas aí numa eleição, independente se ele é de esquerda, de direita, conservador, socialista, independente do que seja. Ele não unifica em torno de si a figura da nação, ele não é o elemento nacional por excelência, unificador nacional por excelência. Numa monarquia parlamentarista, essa função que cabe ao presidente, a função de governar, de administrar o dia a dia político da nação, recai sobre o parlamento, sobre a figura do primeiro-ministro, do gabinete do ministro-chefe, independente do nome que tenha, deixando para o monarca esta figura de chefe de Estado, a figura simbólica, a figura presente no imaginário literário das pessoas. Então, essa aqui é só uma breve reflexão
gostaria de te convidar aí a refletir a respeito e fazer uma pesquisa mais apurada. Leia o livro Imaginação Educada. Procure no YouTube o documentário Why Beauty Matters, Porque a Beleza Importa, do recém-falecido filósofo britânico Roger Scruton, onde ele demonstra como a sociedade ocidental, a decadência da sociedade ocidental moderna está diretamente ligada, né, à decadência do gosto pela beleza e da importância que a beleza tem para a vida cotidiana. Ele ainda fala que um homem do século XVII ou século XVIII, independente da classe social a que ele pertencia, esse homem ele saberia da importância da beleza, enquanto hoje, no século XX ou XXI, independente da classe social que se pertença, a beleza ela tem caráter utilitário, não tem mais um caráter filosófico e espiritual. Então a decadência aí da sociedade moderna, inclusive a decadência ligada à queda das monarquias mais tradicionais a partir da Revolução Francesa, está ligada diretamente a essa decadência. Então, é a reflexão que eu convido você a fazer, a pesquisar e, claro, se você discorda, traga seus argumentos de forma respeitosa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Ave Império.